Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiterial Monte Moriá. Estamos situados na Avenida Pasté, 631, Carlito, Pamplona. Queridos, queremos hoje, nesta manhã, do dia 16 de agosto, estar trazendo alguns avisos importantes, comentando sobre alguns avisos importantes. E o primeiro aviso que nós queremos dar é que agora, dia 24 e 25, estaremos celebrando 26 anos de congregação, a Congregação Presbiterial Monte Moriá. Então, dia 24, nós teremos um momento especial com líderes e liderados da nossa igreja local, e o pastor que estará ministrando, o assunto será o pastor Rogério Carlos. O mesmo já foi presidente do presbitério do Ceará por um bom período e agora é vice-presidente, ok? Ele estará conosco no dia 24. E no dia 25, nós teremos uma escola diferente, uma escola bíblica dominical diferente, porque ela será especial. 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical, e à noite às 18h30 nós estaremos celebrando o culto de gratidão ao Senhor pelos 26 anos de congregação. Quem estará conosco é o reverendo Nonato Abreu, que trará a pregação, a palavra do Senhor para as pessoas que estiverem conosco naquela ocasião. Eu quero convidar primeiro os nossos irmãos para o dia 24 da igreja, para estar presente, afinal de contas, será um tema importantíssimo, atual, sobre liderança, e quero convidar, de uma forma geral, membros, a você que nos escuta, está sempre nos escutando, quando postamos o Papo Mais Que Reto, para estar conosco, tanto na Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, como no culto de gratidão às 18h30. Pastor, não posso ir nas duas programações, não posso ir para a Escola Bíblica e o culto. Eu só posso ir para a Escola Bíblica Dominical. Vai para a Escola Bíblica Dominical? Pastor, não posso ir para a Escola Bíblica Dominical, mas posso ir para o culto. Seja bem-vindo, esteja conosco, seja bem acolhido. Saiba que lhe amamos, te amamos e amamos a sua família, ok? Essas duas programações de aniversário dos 26 anos da Monte Moriá. Eu quero também dar um aviso que nós sempre damos, geralmente no início do Papo Mais Que Reto e no término, que é todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso encontro de oração e doutrina. Oração e doutrina, ok? Às 19h30. E todos os domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, culto de adoração ao Senhor, ao Trino Deus, ao Eterno Senhor. Então, às 19h30, vocês são nossos convidados, ok? Convidados agora para o dia 24 e 25, e convidados para os outros cultos que acontecem naturalmente, Queridos, também quero aproveitar da ocasião, que é um motivo de muita alegria para nós. Queremos dizer que nós estamos aí dando o pontapé inicial no mês de setembro, do projeto Vila Patrícia. O projeto Vila Patrícia dará assistência espiritual aos pais e crianças, principalmente as crianças ali daquele entorno da Vila Patrícia. Então, contamos com a sua colaboração, com a sua generosidade. Se você puder nos ajudar, nos ajude, o material humano, os irmãos da igreja fazendo-se presente, prontificando-se, os que querem trabalhar com as crianças, prontificando-se a ajudá-las, informando a irmã Érica, para que ela assim possa recrutá-los e contar com vocês. E os adultos, os pais, os que tiverem intenção, interesse em nos ajudar,
nos procura a mim, pastor Ronaldo, que estamos sempre prontos, ok? Para acolher os irmãos da igreja que querem nos ajudar para esse momento tão importante que acontecerão 2 vezes no mês, os pais e as crianças. Primeiro com as crianças, depois com os pais, ok? Aviso dado, no final vou falar novamente do convite e também das nossas programações que acontecem naturalmente. Louvado seja Deus. Queridos, o último programa que nós gravamos aqui, a gravação, né? Me refiro à gravação, nós falamos sobre, de uma forma generalizada, sobre os sacramentos, né? Falei que a igreja do Senhor meio de graça para os congregados, mas nesta igreja existem os sacramentos para a edificação dos irmãos. E como meio de graça, nós sabemos que a igreja é meio de graça, a oração é meio de graça, a palavra é meio de graça, os sacramentos são meio de graça, né? São meio de graça, são instrumentos potentes que o Senhor os elevou para o crescimento espiritual dos membros de quem participa, ok? E hoje nós queremos falar de uma forma mais particular daquilo que nós nos propusemos, nos comprometemos, que foi exatamente os 2 sacramentos que nós admitimos. Nós sabemos que para algumas igrejas existem 7 sacramentos, para outras igrejas, mesmo reformadas, existem, no caso da Igreja Episcopal Anglicana, existem 2 sacramentos mais 5 ritos sacramentais, que dá no total dos 7 sacramentos que a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa tem como sacramentos. Já para nós, de linhagem reformada, por exemplo, calvinistas ou luteranas, existem apenas 2 sacramentos. O sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor, a Eucaristia. E hoje nós queremos falar sobre estes 2 sacramentos, né? Batismo e ceia do Senhor. A priori, eu quero convidar você a ler um texto, aliás, 2 textos que a Bíblia fala. Primeiro, encontra-se em Mateus 28, por gentileza, abra sua Bíblia, estou abrindo a minha, interessante, né? Com certeza é um texto que nós iremos pensar um pouco nele, de uma forma rápida, mas que é importante. Mateus 28, 18 até o 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Este é o primeiro sacramento para quem quer vivenciar o cristianismo, para quem quer tornar-se discípulo de Jesus, não apóstolo. Os apóstolos foram os 12, tendo por último o apóstolo Paulo. Mas Jesus, quando está sendo assento ao céu, Jesus, ele fala algumas coisas inerentes ao modo de vida que a igreja deve ter. Primeiro, ele começa dizendo que a autoridade, toda ela, nos céus da terra, né,
toda a ordem foi dada a ele, ao Senhor. E em nome desta autoridade, Jesus estava dizendo aos apóstolos que estavam com ele, ainda era uma era apostólica, né? Estava dizendo a eles que eles deviam ir, ou deveriam ir, fazer discípulos. Fazer discípulos. A primeira ordem de Jesus que ele dá é o que nós chamamos uma ordem missional ou intencional. Uma ordem intencional de fazer discípulo. Fazer discípulo é seguir ao discipulador. Quem faz discípulo ganha discípulos. E quem ganha discípulos ensina aos seus discipulados. Jesus estava exatamente como tinha enviou os apóstolos a fazerem também discípulos, ele os autorizou, né, a fazerem discípulos através da palavra, através de tudo que ele ensinou, através do que ele passou aos seus discípulos na escola apostólica. Jesus tinha uma escola apostólica, com certeza, os 3 anos que ele passou com aqueles mais próximos a ele, né? Ele passou esta escola toda ensinando das coisas dos céus, ensinando das coisas da terra, ensinando sobre a igreja, funcionamento da igreja, tudo que é inerente à igreja, o que é correto e também repulsando aquilo que era errado. Isso aconteceu com certeza na escola apostólica. E a ordem que ele dá é fazer discípulo. Ele dá a ordem aos apóstolos para irem e fazer discípulos. Mas fazer discípulo implica também em batizar. Ele diz, batizando-os. O batismo, queridos, no Antigo Testamento, né, é o batismo da lei, que nós encontramos lá em Atos 19, por exemplo. Nós encontramos João batizando. Por sinal, João batizou a Jesus, embora Jesus não necessitasse, né, do batismo. E ele, para cumprir, né, tudo que fora dito pelos profetas, tudo que a lei ordenava, ele se sujeitou também a receber o batismo de João, embora não precisasse de arrependimento. O batismo de João é um batismo de arrependimento, é um batismo da lei, é um batismo que está implicado à lei, e João batizou em sinal de preparação para aquele que haveria de vir. Quando Jesus institui o apostolado, e que ele institui também o sacramento do ecumenato, que muitos dizem, é o que é mesmo, pastor? Do ecumenato, ecúmenos, daqueles que estão chegando, daí a palavra catecúmenos, né? Aqueles novos na fé, né? Quando ele institui o batismo também tinha aquela outra dimensão, ou melhor, a dimensão perfeita para a qual ele existe. Dentro da visão de Mateus, o batismo é a iniciação do discipulado. Para o evangelista Mateus, para o apóstolo Mateus, o batismo é através do batismo que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Então o batismo, com toda certeza, não era apenas um rito, né? É também um rito, mas não é apenas o rito. Mas através do batismo, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Por isso ele vai dizer, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o batismo para nós tem esta dimensão, não apenas de arrependimento. Os adultos se arrependem sim, as crianças não se arrependem, mas nós as batizamos, porque o batismo também toma uma segunda
se assim podemos dizer, ou terceira dimensão, né? O terceiro propósito, né? Terceiro viés, que é exatamente a aliança. A aliança, né? O batismo para nós, ele não é apenas de arrependimento. É através do batismo que nos tornamos também discípulos de Jesus, mas, sobretudo, é através do batismo que se inaugura uma aliança oficialmente entre o corpo visível dos crentes em Jesus, dos fiéis de Jesus e aquele que está recebendo, né? O batismo na lei era ministrado através do mergulho a todos aqueles que se arrependiam. Então, passava por este batismo de imersão, de mergulhar, né? Na linguagem paulina que está lá em Romanos, né? Se representava morte, né? Sepultamento e ressurreição, né? Embora ele também fale em uma outra linguagem, nós não iremos aqui adentrar na questão. Este é o batismo da lei. Mas, para nós, o batismo cristão, nós já fomos batizados no batismo da lei. Segundo a figura escrita ou descrita pelo próprio apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia aí, você pode ver que está, não é invenção, né? Do pastor, Colossenses 2, versos 11 e 12, diz assim: nele que é em Cristo, também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí, aquilo que eu estava falando lá de Romanos, Paulo falando para Romanos, fala também aqui para a igreja de Colossos, lá no verso 2, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, numa figura bem simples, paulina, eu não vou dizer numa linguagem popular, Paulo está dizendo, olha, a questão da circuncisão, que era o 8º dia, né, vocês foram circuncidados, os gentios, né, aqueles que não eram judeus, mas que se converteram a Jesus. Né? Vocês foram circuncidados, não por mãos humanas, mas estão circuncidados porque Jesus também no 8º dia foi circuncidado para cumprir. Ou seja, ele cumpriu por nós. Né? Jesus sofreu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus sofreu o nosso sofrimento, Jesus morreu a nossa morte. Então nós fomos circuncidados, mas também, segundo Paulo, ele vai dizer que nós também fomos batizados, mortos, mas ressuscitados na pessoa de Jesus. Até porque estamos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, enxertados em Jesus. Nós fomos enxertados no corpo de Jesus. Né? Então, esta é o primeiro sacramento que a igreja pratica, né? Para os ecúmenos do ecumenato, para aqueles que são novos na fé. Eles adentram através do batismo. Mas o batismo tem esta conotação, não da lei, do batismo da lei, mas o batismo da aliança. Né? O batismo da aliança em Jesus. É uma aliança feita por Deus conosco, né? Onde nossos filhos menores de idade são contemplados, recebe a graça imerecida, porque nós somos pecadores, sabemos disso, herdamos o pecado de Adão, mas a misericórdia de Deus nos deu o privilégio de participarmos deste momento tão importante. E através dele,
com certeza também nos tornamos discípulos de Jesus. Né? Então, por mais que, e aqui eu quero falar para os crentes reformados, né? Aqueles que aceitam a continuação da igreja, a igreja que foi reformada, não é uma nova igreja, não somos uma nova igreja, a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. Né? Então, para nós, o batismo tem este significado. Então, querer que usar a Bíblia apenas para ver de um lado, se esquecendo de ver a outra, é um pouco complicado para nós, reformados. Mas, entendam, compreendam, este é o sacramento inicial da fé cristã. É por meio dele que nos tornamos membros da igreja visível do Senhor, através do batismo. Nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus, mesmo pecadores como somos. Na igreja do Senhor é composta por salvos e não salvos, por santos e não santos. A igreja, ela congrega, né? Mas embora já glorificada no céu, mas aqui na terra nós estamos militando contra o pecado. Então a igreja comporta salvos e não salvos. E eu quero deixar aqui um recado importante. Se você vai na igreja apenas para encontrar pessoas apenas salvas, que seria importante, com certeza, como nós queríamos que na igreja, a igreja visível, a igreja aqui na terra, que tivesse só salvos, seria muito importante. Mas eu quero dizer a você, não se decepcione. Você também irá encontrar não salvos. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. A igreja, ela é uma grande terra, onde nesta terra está plantada tanto trigo quanto joios também. Que quem plantou não foi Deus, não foi Jesus. Quem plantou foi o inimigo, mas que existem salvos e não salvos. Bem, queridos, a primeira parte que eu quero falar sobre o sacramento é esta. Ok? O segundo sacramento que eu quero falar, que é o sacramento, aqui palavras minhas, que eu vou dizer agora como eu chamo, é o sacramento da maturidade cristã. Para recebermos a ceia do Senhor, temos de estar sim preparados. Até porque a ceia do Senhor, ou Eucaristia, pastor, o nome Eucaristia é da Igreja Católica. Não. A palavra Eucaristia vem de Eucaristém. É uma celebração de alegria. Nós não fixamos apenas a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, mas nós também, através da ceia do Senhor, nós focamos a ressurreição e a glorificação de Jesus. Nós não focamos apenas o sofrimento, a dor. Jesus sofreu por mim, sofreu por você, sofreu por todos para o qual ele veio sofrer. Mas também é alegria, é festa. Designa também esse momento de ressurreição e retorno ao céu, para estar novamente com o Pai. E Paulo vai dizer assim, eu gosto muito das cartas paulinas, embora também em Mateus 26 em diante, exista a instituição da ceia, da Eucaristia. Mas do versículo 23 em diante diz assim, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, e o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois,
o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pois é, o segundo sacramento, como eu falei, é o sacramento da maturidade, é o sacramento da ceia do Senhor. Para você receber, você tem de ter consciência. Consciência em quê? Ora, nós sabemos que a Páscoa era praticada pelos judeus, ainda hoje, por aqueles que não aceitam e até aceitam a vinda de Jesus, né? No caso dos convertidos ao cristianismo, né? Mas a ceia judaica, ela tinha uma outra conotação, apenas lembravam os que participavam da passagem quando Moisés sai com o povo de Deus para a terra prometida, e lá naquela passagem os elementos pão, vinho, e não era só apenas o pão e o vinho, tinha ervas amargas, né? Tinha um azeite, tinha outros elementos, lembravam também a questão do sofrimento nessa passagem, né? Quando eles estavam ali no Egito sofrendo, e para onde vão? Passam agora para a nova terra, a terra que Deus havia prometido leite e mel, né? Então a Páscoa judaica tem essa conotação, né? Ela, de certa forma, ela traz essa lembrança que no período dos 40 anos também, por isso as ervas amargas, quando eles saíram não deu tempo de pegar tudo que era deles, né, de suas casas, colocar em suas carroças e levarem também para o seu novo lar. Ao contrário, foram momentos que saíram com o que tinham, muitos apenas com as suas roupas, outros levando poucos utensílios, mas que foram. Foi a passagem para a terra que Deus havia prometido. Já para nós, queridos, a ceia do Senhor, ela toma uma nova direção, também é incorporada uma nova direção, né? Porque para nós esta Páscoa, que também para eles representava a morte daquele que haveria de vir, né? Também tinha essa finalidade. Para nós, a ceia agora, ela nos lembra o Cristo que sofreu, que foi moído, que sofreu por mim, o meu sofrimento, por você, o seu sofrimento, pelo sofrimento de todos os eleitos. Nos lembra isto, a ceia do Senhor. Mas também a morte dele, quando ele morre, passa 3 dias, e ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos. Daí o nome Pechá, passagem, é a passagem da morte para a vida, né? Então a ceia do Senhor tem esta conotação, sim. Mas só isso, pastor? Não, obviamente não. Daí os grandes problemas que a reforma tentou solucionar e que não foi aceito, né, pela igreja, a igreja latina, até porque a nossa forma de vermos a ceia do Senhor tem uma aproximação das chamadas igrejas do Oriente, né? Apenas temos também a nossa própria identidade, a forma de como exatamente nós vemos, mas se aproxima um tanto quanto do pensamento das igrejas do Oriente, as igrejas cristãs, né? Que nós chamamos também de cunho apostólico. Mas a ceia do Senhor, para nós, é uma instituição dada por Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos transmiti. Está no versículo 23, né? O que Paulo vai transmitir é a mesma coisa que os outros apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, todos, Tiago, todos transmitiram, né? É que a ceia, além de nos mostrar esta realidade
da morte para a vida em Jesus, ela também nos alimenta. Agora, pastor, nós já conversamos isso no outro vídeo, né? Conversamos no outro vídeo. A ceia do Senhor, pão e vinho, torna-se de fato o corpo de Jesus Cristo, tal qual como ele está no céu, assim como a igreja de Roma ensina. Nós não temos esta visão. Nós não temos esta visão por algumas questões. Primeiro, a primeira questão é: Jesus não era canibal. Certamente ele não estava com um grupo de canibais. Ele não estava com um grupo de canibais. E dizer que pão e vinho é o corpo real de Jesus, tal qual como ele está no céu, é o próprio corpo de Jesus, é dizer que ali está a carne, os órgãos de Jesus. Carne, sangue, pele, tudo isto. E além do mais, foge à razão. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nos deu uma faculdade mental. É uma faculdade que deve estar irradiando da sabedoria de Deus. E somos próximos ao Senhor. Então foge à nossa compreensão esta questão do pão ser o próprio corpo de Jesus, tal qual como ele está no céu, e o vinho ser o sangue de Jesus, tal qual como está no corpo de Jesus lá no céu. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso, né? É que foge totalmente, né? A segunda coisa que eu quero dizer é que a Eucaristia, a ceia do Senhor, né? Se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 6, você pode exercitar aí na sua Bíblia, né? Abrir João 6, o último Evangelho, não é o sinótico. Existe algumas declarações feitas, né? Primeiro, a primeira coisa que acontece é que quando Jesus fala com o meu corpo, sangue, os judeus ficaram brigando entre si. Como é que pode, né? Ele diz ser Deus, diz que vai dar a sua própria carne, lá no verso 54. Vai dar a sua própria carne, vai dar o seu próprio sangue para se alimentarem dele. E assim começa uma confusão entre eles sem igual. E Jesus, ele traz de fato o que é a carne e o sangue que nós participamos, que nós comemos e bebemos. Nos alimentamos sim do corpo e sangue de Jesus de uma forma mística, de uma forma espiritual, que somente ele é capaz de nos transmitir os benefícios do seu sacrifício, do seu corpo que foi moído, triturado pelas pancadas, o sangue que foi derramado. Ele vai dizer que de fato nós nos alimentamos do corpo e sangue através da palavra. Através da palavra. Ele vai dizer que a minha carne e o meu sangue são a palavra que está lá no verso 62. Do 60 ao 62, nós podemos ler: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, ele está falando sobre si, comer o pão, a carne, o vinho, o sangue, né? Mas Jesus, lá no 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, questionaram a Jesus, interpelou-os, dizendo: isso escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, ele também assume a sua participação na Trindade, como parte da Trindade, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Ele voltou, né?
Ele diz lá no 62, que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí o 63, presta atenção, é neste sentido que nós participamos da ceia do Senhor, que nós nos alimentamos do corpo e sangue de Jesus. É uma metáfora. Nós nos alimentamos do sacrifício que Jesus fez. É uma metáfora. Aí, ele vai dizer, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Querido, dizermos que o pão é o próprio corpo de Jesus Cristo, tal qual como está no céu, ou o vinho é o mesmo sangue de Jesus, tal qual como ele está no céu, está também aqui na terra, é nos esquecermos disto que Jesus está dizendo. Que, na verdade, nós não nos preocupamos se ali é a própria carne, sangue de Jesus Cristo, não. Não estamos desprezando também, não tome como desprezo. Nós não sabemos como, sabemos que participamos deste benefício da cruz que Jesus Cristo fez em nosso favor. Então, para nós, o pão vai permanecer sendo pão, o vinho vai permanecer sendo vinho. É a consubstanciação, como os nossos irmãos luteranos também ensinam. Também não vou entrar neste mérito. Pastor, então como é? Também não vou. Eu só sei o seguinte, que nós nos alimentamos do corpo e sangue de Jesus, dos benefícios do sacrifício dele, e permanecemos firmes, porque é promessa de Jesus. Foi ele que prometeu, estarei convosco até a consumação do século. O seu Espírito Santo é o elo entre nós e ele. O seu Espírito Santo é que nos dá a nobreza de recebermos as verdades da Bíblia. O Espírito Santo é que nos convence de que somos pecadores. O Espírito Santo é que nos convence de que precisamos de Jesus, de sua palavra. Então, eu quero encerrar, depois nós iremos tocar nos outros assuntos mais à frente. Eu quero encerrar dizendo, não se preocupe se você vai comungar o próprio corpo de Jesus, tal qual como está no céu. Não se preocupe não. Não se preocupe. Apenas receba. É graça de Deus. Existe para aumentar nossa fé. A Eucaristia existe para alimentar nossa fé, porque foi ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus. Paulo está dizendo isso, porque eu recebi, eu também estou transmitindo. Se ele recebeu, ele transmitiu. Então, se você tem fé, não confie nos seus próprios méritos, mas nos méritos de Jesus que a deu a ti. Que Deus seja louvado, meus irmãos, em Cristo. Que Deus os abençoe. Eu disse que ia lembrar novamente, das nossas festividades, e eu quero lembrar. Dia 24, às 19 horas, teremos um momento todo especial para liderados da Monte Moriá e líderes. Ok? Irmãos da Monte Moriá, atenção, atenção. E outras pessoas, pastor, que queiram participar, participe com a gente, não é pecado não. Pode participar. Mas o assunto vai ser sobre isto. Ok? E no dia 25, 9 horas, nós teremos uma escola bíblica dominical especial. Nosso irmão Assis, que está à frente, estará à frente, ministrando a aula, ok? Dia 25, acontecerá a escola bíblica dominical. Dia 24 é o momento especial, com o pastor Rogério Carlos Castilho. E dia 25, 9 horas da manhã, uma escola bíblica dominical especial. E à noite, 18h30, nós teremos o culto de gratidão. E o pregador é o reverendo Nonato Abreu, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, lá vizinho ali ao Siqueira, Bom Jardim, ok? Fica entre Siqueira... mas é Bom Jardim, ela é Bom Jardim, ok? Pastor Nonato
Abreu. Que Deus os abençoe. Contamos com a participação de vocês. Assista esta gravação, que é importante para compreendermos bem e muito bem tanto o batismo como a ceia do Senhor. Deus seja louvado.